E aí, meninos e meninas, tudo bem? Vocês lembram que na última aula nós tratamos sobre os combinados para uma boa convivência em grupo, não é? E aí, eu pedi para vocês fazerem a tarefa. Alguns fizeram ela completa, outros não, outros fizeram só uma parte, não é? Mas a gente vai pedir que vocês façam agora, no final dessa aula, o reforço da tarefa da aula passada, porque essa semana nós vamos entrar em um outro assunto que é sobre superar desafios. Mas eu vou ainda iniciar essa aula tratando a respeito de alguns temas que são muito importantes na convivência social e na convivência de grupo, certo? E aí vamos fazer a leitura dessa página aí do livro de vocês, que diz o seguinte: em sala de aula, o que você faz interfere no bem-estar do outro? É uma pergunta. Então, vocês acham que o que você faz em sala de aula interfere ou não no bem-estar do outro? O que o outro faz interfere no seu bem-estar? Então, o que o colega faz, ou o amigo, ou a amiga, ou o professor, faz ou deixa de fazer, interfere ou não no seu bem-estar? Então, é fato que não possuímos a mesma opinião, que não possuímos, ou desculpe, que cada ser humano tem sua maneira de sentir, pensar e agir. Saber conviver com os outros que são diferentes de nós é usar bem a inteligência, já que somos diferentes e estaremos juntos durante todo o ano. Precisamos estabelecer alguns combinados de convivência. Vamos pensar em 5 itens que fazem a diferença quando o assunto é relacionamento na sala de aula, na escola e na vida social, como de forma geral. Então, aqui ele cita 5 exemplos, né, 5 características de como nós podemos elencar, não só essas 5, mas dentre outras, características que são muito importantes para a convivência em grupo. E aí eu pedi para que vocês colocassem as de vocês na aula passada, não é? Lembrando que a última aula, segunda-feira, dia 22, não houve aula porque nós tivemos aliás, dia 22 não, dia 29, perdão. Nós não tivemos aula porque foi ponto facultativo, né? Com essa questão das novas diretrizes que o governo tem tomado para barrar um pouco a pandemia. E aí nós não houve essa aula do dia 29 em função de ter sido ponto facultativo, e nós estamos retomando hoje, segunda-feira, 5? Hoje são 5, né? Acredito que sim. Isso, dia 5. Então, o que eu quero que vocês façam como tarefa vai ser pesquisar o que significa cada uma dessas palavras: respeito, confiança, a escuta, né, que é ouvir o outro, expressar-se com acolhimento, o que é que isso significa também, e sigilo. Então, eu quero que vocês pesquisem. Essa pesquisa, ela pode ser feita na internet? Pode. Ela pode ser feita perguntando para outras pessoas na sua casa, para sua mãe, para o seu pai, para sua avó, seu tio, enfim, com quem você convive? Pode também. O importante é que eu quero, ou pode ser fruto da sua reflexão, do seu conhecimento, da sua vivência, pode também. Mas eu quero que vocês conceituem cada uma dessas 5 características que nós elencamos como principais para a convivência em grupo, tá certo? Isso aqui vai ficar de tarefa, eu vou colocar o link com a tarefa, tá bom? E agora nós vamos entrar no nosso próximo assunto, que vai ser justamente falar sobre a superação, tá bom, gente? Nós vivemos hoje em dia um mundo tão acelerado, as coisas elas têm tomado um ritmo tão frenético, não é? Com tantos desafios. E aí a temática da aula vai ser justamente essa,
Superando Desafios. Eu fiquei um pouco triste assim, em relação ao conteúdo dos livros de vocês, porque até o ano passado, esses livros da Escola da Inteligência, eles traziam o HQ, né, que é a história em quadrinho, para vocês acompanharem e lerem aí junto comigo no livro de vocês. Hoje, esses HQs, ele está presente só no material do professor e não mais no de vocês, no dos alunos. Mas aí o que que eu fiz? Eu tirei as fotos dessas páginas aí, né? Escaneei e eu vou colocar também que às vezes pelo vídeo, às vezes não tem muito boa qualidade, fica difícil para ler, mas eu tirei as fotos, escaneei e vou colocar disponível no material de vocês também para vocês que estão em casa possam acompanhar a leitura. Isso não vai acontecer isso nem na próxima aula, vai acontecer ou nessa aula, vai acontecer só na próxima aula, essa leitura do HQ. Os que estão em casa, eu não sei se vai ser possível fazer esse material, né? Eu vou ver, conversar com a pessoal da escola para ver se vai ser possível reproduzir esse material, porque ele é grande, né? E aí dificulta um pouco. Então, nós vamos fazer a leitura desse texto e vocês vão me escutar aqui pelo áudio, mas vocês vão ter a foto desse texto também para vocês fazerem depois a leitura de vocês, tá certo? Que vai ser importante para as próximas aulas. A tarefa de hoje é aquela que eu já falei, né? Acabei de falar. Mas vou colocar também no link, viu? Embaixo para vocês verem. Então, esta lição ela será desenvolvida tendo por base a história Enfrentando Desafios. Por meio dela, objetivamos conduzir os alunos a refletir sobre os diversos desafios que a vida nos apresenta e, de uma maneira muito particular, sobre os desafios, sonhos e medos vivenciados na juventude. De maneira geral, podemos perceber como muitos jovens são denominados por seus medos. Aliás, denominados não, desculpa, gente, dominados por seus medos, rejeições, timidez, inseguranças, ansiedades, conflitos, bloqueios intelectuais e por aí vai, né, gente? A escola clássica tem apresentado para os nossos alunos um maravilhoso universo externo, mas pouco tem falado sobre o fabuloso universo interno. Temos acompanhado uma geração de jovens que não se conhecem, quando muito conhecem a sala de visitas de sua psique. O que é que ele está querendo dizer com isso, gente? É que hoje em dia as escolas elas estão freneticamente numa corrida para ensinar apenas conteúdos didáticos. Conteúdo, matemática, física, química, língua portuguesa, biologia, história, conteúdo, uma concorrência frenética para o ingresso do aluno em um ensino superior, uma carreira de sucesso, e tem sido esquecido a parte interior do ser humano, justamente a questão da emoção, do psicológico. Então, vejam só quanto é importante essa disciplina para a gente poder parar um pouco e refletir sobre nós mesmos, sobre os nossos medos, sobre as nossas angústias, sobre os nossos bloqueios, sobre as nossas timidezes, né? A nossa timidez, no caso. Quando eu falei no plural, eu falei no sentido de todos. Sobre as nossas inseguranças, os nossos conflitos, não é? Como eu falei, as nossas rejeições, se é que elas existem mesmo, às vezes são fantasias da nossa cabeça, mas se são fantasias é porque nosso emocional não está tão bom, o nosso psicológico não está tão bom, então é preciso que a gente consiga fortalecer esse lado. É fácil? Não, gente, não é fácil, mas é possível, viu, gente? É muito possível. Então, trata-se de jovens que não sabem. Eu não estou falando isso aqui com todos, não, em alguns, né? Algumas pessoas se sentem assim, e é preciso que a gente tenha cuidado com isso, né? Não, alguns jovens não sabem se interiorizar, que vivem a síndrome da exteriorização existencial, apresentam grandes dificuldades de se questionar, de repensar, de assumir as suas fragilidades, de trabalhar seus estímulos
estressantes e suas reações emocionais, de usar seus erros e frustrações para desenvolver a maturidade da inteligência, de se colocar como aprendizes no processo existencial, de aprender a se colocar no lugar do outro, de exercer a cidadania e o humanismo nas relações sociais. Então, infelizmente, nós estamos criando e vivendo com adolescentes e jovens que, não todos, né, mas alguns, têm tido assim, muitos conflitos em relação a essa vivência humana, né, das relações sociais. Isso tem acontecido por quê? Porque antigamente as pessoas falavam muito pouco sobre isso. E, e também as pessoas conviviam muito proximamente com as outras, uma relação de proximidade. Na infância eram brincadeiras muito próximas, muito de contato. E hoje em dia, as crianças e os adolescentes, eles têm se afastado e vivido cada vez mais em bolhas. E esse tipo de vivência tem dificultado muito o tipo de ser humano que nós vamos nos tornando. Aqui a gente não pensa muito no bem-estar coletivo, a gente não pensa muito no outro, a gente não pensa muito em se colocar no lugar do outro, a gente vive muito o nosso eu, mas ao mesmo tempo a gente fica presa, a gente não consegue se libertar. É um paradoxo muito grande, porque ao mesmo tempo que você se volta para você no sentido de tornar uma pessoa mais individualista, ao mesmo tempo você não consegue se interiorizar, conhecer o seu eu, não é? E é necessário que isso aconteça. Então, podemos mudar esse cenário? É claro que a gente pode mudar, gente. A gente pode mudar muito. Acreditamos que sim, né? Basta que possamos conduzi-los ao caminho inverso, que possamos fazer da nossa sala de aula ou das nossas salas de aula um espaço onde os alunos sejam convidados a conhecer o fantástico, o universo da mente humana, a desvendar os solos das memórias que trazem consigo por onde de maneira inevitável todos os dias caminham. Basta que possamos lhe fornecer novas janelas através das quais possam olhar e enxergar o mundo de maneira multifocal. Né? Nós já falamos muito sobre isso ano passado, a visão unifocal e a visão multifocal das coisas. É preciso a gente ter essa visão, a gente não pode olhar para um único lugar, uma única saída. Existem várias saídas, tá? Existem vários aspectos que precisam ser analisados. Então, quais são as dificuldades que os atemorizam e os enclausuram? Quais são os sonhos que os movem e os que os angustiam? Quais são os desafios que trazem dentro de si e que necessitam ser trabalhados? Quais são as características saudáveis que os compõem e que necessitam ser expandidas? Então, são questionamentos. O que podemos, na verdade, fazer para que tudo isso melhore, né? Para que esse emocional melhore, para que esse psicológico melhore, para que nós possamos ser pessoas melhores, pessoas mais interiorizadas, pessoas que possam se conhecer, na verdade, né? E que assim possam se tornar pessoas para conviver melhor em sociedade. Então, nossos alunos necessitam compreender que somos o que pensamos que somos o que determinamos ser. Como nos dizia Sartre, o importante não é o que fazem do homem, mas sim o que o homem faz com o que fizeram dele. Precisamos conduzir nossos jovens a compreender que, se não assumirmos as rédeas das nossas escolhas, podemos ser vítimas das circunstâncias, deixando de exercer a autoria da nossa própria história. Então, gente, quando a gente deixa de se conhecer, de se interiorizar, de saber as nossas fragilidades, de conhecer essas fragilidades e tentar superá-las,
A gente não se torna autor da nossa própria vida, a gente deixa que os outros conduzam. E aí nós nos fragilizamos. É importante que nós tenhamos essas rédeas, tá certo? Ah, professora, como fazer isso? Procure um tempo para você. Se ame, se olhe, veja no que você pode melhorar. Siga uma rotina. Gente, a rotina é muito importante na vida da gente, seja ela como for. Não deixe a vida lhe levar. Conduza a sua vida, tá certo? Então, como profissionais responsáveis pelo maravilhoso trabalho de expandir a inteligência humana em todos os seus conceitos, que é o cognitivo, emocional, as habilidades e capacidades múltiplas, existencial, multifocal, né? A gente tem que ter muita consciência de tudo isso. Que inteligência é essa, né? O que é isso? Esse cognitivo, esse emocional, essas habilidades e capacidades múltiplas? É porque nós somos seres que pensamos, daí o cognitivo, nós raciocinamos, nós podemos refletir, né? E aí nós somos seres emocionais também, porque nós temos sentimentos, a gente ama, a gente gosta, a gente fica triste, a gente fica com saudade, a gente fica alegre, feliz, às vezes a gente fica angustiado, a gente sente dor. E tudo isso são sentimentos. Então nós somos formados pela questão do raciocínio, da razão, mas pela emoção. Então, nós somos seres racionais e emocionais. E a gente pode equilibrar essas duas coisas. E nós temos capacidades múltiplas também. Nós somos os únicos seres vivos que possuem essa capacidade múltipla, existencial, multifocal. O que é que isso quer dizer? A gente consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. A gente consegue fazer muita coisa, desenvolver muita coisa. Nós temos diversas habilidades. E nós podemos, e somos seres multifocais, porque nós podemos ver, temos a capacidade de ver as coisas de vários ângulos, não só por um ângulo, tá certo? Então, por isso é que é sempre importante ponderar. O que é ponderar? É pesar as coisas, é pensar e refletir. Ah, fulano disse isso aqui de mim, não sei o que, eu vou ficar com raiva dele. Não, calma. Pense primeiro, será que é verdade? Será que é mentira? Será que o que disseram é meia verdade? Disseram, aumentaram? Questão do telefone sem fio. Isso eu estou citando um exemplo, né? Não é melhor eu chegar e conversar com calma, sem brigar? Perguntar, fulano, é verdade isso, assim, que você aconteceu isso? E se a pessoa disser que não foi bem assim, o que eu falei foi isso. Ah, porque a outra pessoa me disse isso e isso, isso. Não é verdade. Então, aí se o outro disser, não, realmente eu disse, mas eu disse por conta disso e disso. E que tal você se colocar no lugar dele? Ou que tal você saber se o que ele disse de você pode não ter lhe agradado, mas pode ser verdade? Que isso não possa fazer você refletir, não é? Então, às vezes, é necessário ver as coisas por diversos ângulos para poder não sofrer com isso, tá certo? Então, mas também, como seres humanos, membros que somos de uma espécie linda, complexa e poética, que transpira a poesia da vida, temos a valiosa missão de provocar as transformações ou transformação no mundo que nossos alunos, eu estou falando aí nesse caso de mim, né? Porque esse texto também é voltado para o professor, são para que eles possam transformar o mundo em que estamos, aprender a se conhecer melhor e a se rever. É um dos passos mais importantes para atingirmos tal objetivo. E que objetivo é esse? É justamente educar para o autoconhecimento. Então, eu vou trabalhar com vocês essa autorreflexão para vocês auto se conhecerem. E vocês também vão trabalhar isso em vocês, tá certo? É preciso ficar muito refletindo a respeito disso. E aí, para concluir, nós temos esse textinho pequeno aí, que é do Augusto Cury, que ele diz: os jovens são ensinados durante anos a resolver os problemas de matemática, mas não seus problemas existenciais. São ensinados a enfrentar as provas escolares, mas não as provas da vida, as rejeições, as angústias, as dificuldades, né?
Porque todos nós enfrentamos isso, gente. Todos nós. Muitas pessoas nos rejeitam, às vezes a gente se angustia com alguma coisa, com uma doença na gente ou em um parente, com uma dificuldade financeira que todo mundo hoje em dia tem passado. Poucos, gente, muito poucos não estão passando por dificuldade financeira, viu? Muito pouco. E com questões pessoais, de amor, às vezes eu gosto de uma pessoa, amo, que gostaria de conviver, de me relacionar com aquela pessoa amorosamente, não é? E aquela pessoa não gosta de mim, isso me traz tristeza. Então, a gente precisa aprender a conviver com isso, porque todos nós passamos por isso em algum momento das nossas vidas. A gente não vive um estado de plenitude, de alegria, de felicidade eterna. Não existe isso, não existe. Não é? E a gente precisa aprender a conviver com essas dificuldades. Então, são ensinados, os jovens são ensinados a conhecer as entranhas dos átomos, mas não seu próprio ser. Gente, isso é muito profundo. A gente conhece muito, aprende, somos ensinados nas outras disciplinas a conhecer tudo da matéria, da física, da química, enfim, mas a gente não consegue aprender a se conhecer. Então, deveríamos ter aprendido desde a infância que podemos administrar a emoção para contemplar o belo, libertar a criatividade, resgatar o sentido da vida, debelar o medo, dissipar a insegurança, controlar a agressividade. E isso é muito importante. Quero isso como reflexão, tá certo? Por quê? Porque na próxima aula nós vamos tratar sobre. Nós vamos, na verdade, ler uma história em quadrinho que trata sobre os desafios, né? Enfrentando os desafios para poder alcançar essa superação, tá bom? Um beijo grande, façam essa tarefa que eu pedi, é simples, é só uma pesquisa sobre essas 5 características para se conviver melhor. Beijo, até a próxima.